Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Ione, estou passando para estar deixando aí uma videoaula introdutória da semana 4 do nosso PET volume 2 de Ciências do sétimo ano. Então vamos lá rapaziada, nessa aula da semana 4 nós vamos estar falando basicamente da Terra e dos movimentos da crosta terrestre, tá ok? E vamos enunciar três fenômenos naturais que estão diretamente relacionados com esse movimento do nosso planeta Terra. Movimento esse que ocorre, tá ok? No que a gente chama de placas tectônicas, ok, galera? Então vamos lá. E antes de falar desses movimentos, né, e esses fenômenos naturais, vulcões, terremotos e tsunamis, eu quero recordar com vocês o seguinte: o nosso planeta, o planeta Terra, ele já foi um único continente. Ah, professor, o que é isso, um único continente? Eu quero dizer o seguinte, que toda a parte da litosfera, toda a parte rochosa do nosso planeta já teve unida, tá ok? No início de formação do nosso planeta, ou da estrutura geológica desse nosso planeta. E esse supercontinente foi chamado de Pangeia, viu pessoal? Então toda a superfície rochosa do planeta Terra já se encontrou unida. Se vocês forem dar uma olhadinha aí, né, vocês vão ver que hoje a gente tem o que? A gente tem lá, né, vários continentes, e esses continentes se encontram separados, tá ok? Mas em um dado momento, né, que foi no início de formação da estrutura geológica, da estrutura da superfície da nossa litosfera, do nosso planeta Terra, tá? Esse planeta, ele já se encontrou o quê? Totalmente unido. E essa união dos continentes, tá ok? Ela foi classificada pelo cientista alemão Alfred Wenger, tá ok? Como Pangeia. E esse cientista propôs que há milhões e milhões de anos esse nosso continente já esteve unido. Aonde o termo Pangeia, né, a palavra vem do grego, onde Pan significa todo e Geia terra, ou seja, terra toda unida. Ok? Depois dá uma olhadinha aí, pesquisem Pangeia para que vocês observem aí como era o nosso planeta nesse período da história, que foi o período que marcou o início de formação da estrutura geológica do nosso planeta. Ah, professor, já teve unido, mas por que separou? Se separou por causa dos movimentos das placas tectônicas, que é o que a gente vai compreender aqui hoje, tá? Que a gente também chama de deriva continental, tá ok? Então nós temos aí várias placas tectônicas, tá? E essas placas tectônicas estão em constante movimento. Mas nós vamos enunciar aqui 7 placas tectônicas. Por que você vai mencionar 7? Porque são as maiores. Então o planeta Terra possui várias placas tectônicas, mas eu vou estar enunciando para vocês aqui as 7 principais, que são as 7 maiores. Quais são elas? Nós temos a placa norte-americana, nós temos a placa sul-americana, que é onde se encontra o nosso país, né, o Brasil e os países da América do Sul. Nós temos a placa africana, nós temos a placa euroasiática, nós temos a placa iraniana e temos a placa indo-australiana e, para finalizar, temos a placa antártica, tá? Então essas são as 7 grandes placas tectônicas que compõem a estrutura geológica do nosso planeta Terra, mas só lembrando que nós temos outras placas menores, como a placa do Pacífico, a placa de Filipinas, tá? A placa arábica e por aí vai, ok? Então, dando continuidade aí, pessoal, lembra? Pangeia. Então, o nosso planeta já foi formado por uma estrutura, né? Foi um supercontinente só, onde todas essas placas estavam unidas. Mas, por causa do movimento das placas tectônicas, os continentes começaram a se separar. E esse movimento das placas tectônicas é o que a gente chama de deriva continental. Ok? Então vamos lá. O movimento das placas tectônicas, igual está aqui embaixo aqui, ó, ele pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Nós vamos ter que esses movimentos podem ser convergentes, tá? Que é quando duas placas se chocam, tá?
chocou, movimento convergente. Nós vamos ter o movimento divergente, tá ok? Que é quando as placas se movimentam em direções contrárias, ou seja, direções opostas. Exemplo, uma vai para a direita e outra vai para a esquerda. Tá? Então, divergente quando se movimenta em direções contrárias. E temos, né, o outro movimento de placa tectônica, que é o que a gente chama de movimento transformante. O que é esse movimento transformante? Que separa as placas que estão em deslocamento lateralmente. Ou poderia falar de maneira um pouco mais simples, tá? É quando as placas, né, se deslizam uma do lado da outra. Então, o movimento transformante é esse, quando a placa está se deslizando uma do lado da outra. Então, as placas tectônicas possuem a capacidade de se movimentar. Quando essas placas tectônicas se movimentam, essa movimentação ocorre de três formas: convergente, choque das placas; divergente, elas vão se afastar. E esse movimento divergente de afastamento que promoveu o quê? A deriva continental, né, que foi a separação dos continentes, foi aí que deixou de ser Pangeia para que a gente possa ter a quantidade de continentes que a gente tem hoje. Ah, professor, mas o que é elucida e qual que é a comprovação de que o planeta Terra já foi um único continente? São os fósseis. Os estudos dos fósseis mostram o quê? Evidência, né, de seres vivos que já estiveram o quê? Em mesmos locais. Então a gente tem lá evidências científicas que são os fósseis, né, de determinados animais que estão, por exemplo, num determinado continente hoje e também se encontram em outro continente. E esses continentes estão separados. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esses continentes em um dado momento já estiveram unidos, por isso que a gente encontra, né, esses fósseis nos dois tipos de continentes distintos. Ok? Então vamos lá. Convergente, choque entre placas. Divergente, movimentação oposta, que representa o que? A deriva continental, né? Que é a separação. É onde, igual eu falei anteriormente, deixa de ser Pangeia, né? E a gente passa a ter vários continentes. E transformante, para ficar mais fácil, que é o deslizamento de uma placa ao lado da outra. Para que vocês possam compreender melhor esse conceito aqui, olha só. As placas tectônicas, quando estão em movimento, a gente não consegue perceber, mas a velocidade dos movimentos das placas tectônicas ocorre aproximadamente de 2 centímetros a 10 centímetros por ano. Então, a velocidade desse movimento ele varia de 2 a 10 centímetros. Então, pega uma reguinha aí e dá uma olhadinha para vocês verem. Então, 2 a 10 centímetros. Por isso que esse movimento de placas tectônicas, né, ele ocorre desde o início de formação do nosso planeta Terra, e ainda continua a acontecer, mas é quase que imperceptível aos nossos olhos, mas fica caracterizado através do quê? Dos registros quando a gente estuda a questão dos fósseis, que é o que eu estava falando anteriormente. Então a gente tem aí os fenômenos naturais que eu mencionei para vocês anteriormente: terremoto, vulcanismo e tsunami. Esses três fenômenos naturais eles ocorrem por causa dessa movimentação das placas tectônicas. Tá ok? Então vamos lá. Ao longo de toda a história da Terra, porém, esses movimentos mudou muito o aspecto do planeta, afastando e aproximando continente. E esse processo, né, ele contribuiu para que a gente tenha aí esses fenômenos, esses três fenômenos naturais: vulcões, terremotos e tsunamis. E também contribuiu para a formação de montanhas. Viu, galera? Então, continuando aí, ó. A explicação sobre essa movimentação das placas, tá, ou dos continentes, faz parte de uma teoria que a gente chama teoria de placas tectônicas ou tectônica global, tá? Quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas. E quando essas margens são comprimidas, tá, ocorre o quê? Ocorre o processo de formação de montanhas em cadeias. Então as montanhas elas são formadas a partir do choque dessas placas tectônicas. Então placas tectônicas quando se chocam formam as montanhas, tá? Há um exemplo de uma montanha aí, vamos dizer assim, famosa, que é formada pelo choque de placas tectônicas,
é as Cordilheiras dos Andes, que está no continente americano. Além disso, nós também temos uma outra montanha muito famosa, né, que é os Alpes europeus, e uma das principais que é o Himalaia. Então temos aí esses três tipos de montanhas, né, cadeias rochosas de alta elevação, né, alta altitude, que se formaram a partir do choque das placas tectônicas. Então as placas se chocaram, né, e a partir desse choque houve o quê? Houve a compressão, e essa compressão favoreceu a erguição, tá, de uma cadeia montanhosa. Então vamos lá. Continuando aí, vamos avançar um pouquinho, né? Vamos falar dos terremotos. Galera, o que vem a ser um terremoto? Os terremotos ou vibrações sísmicas, né? São abalos que ocorrem na superfície terrestre também em virtude da movimentação dessas placas tectônicas, ok? Então, o local onde ele surge no subsolo é chamado de hipocentro. Isso aqui é o local onde ele surge, tá? Então, ele vai surgir no local que a gente vai chamar de hipocentro, tá? E nós vamos ter o seguinte, o local específico e exato onde ele se manifesta, a gente chama de epicentro, tá? Então, temos lá a região do hipocentro, que é o local onde ele se inicia, no subsolo. E o epicentro é o local onde ele se manifesta. Tá vendo aqui, ó? Olha só as placas tectônicas. Olha só nos movimentos lá, ó. Tá vendo lá, ó? Olha aqui, ó. Movimento de afastamento, né? Que a gente está olhando aqui. Lembra lá o movimento de afastamento? Como é que ele se chama? Divergente, né? E o de choque, convergente. Lembra que eu falei isso lá para vocês? Vamos voltar lá atrás para que vocês possam relembrar. Olha só, convergente, choque, divergente, afastamento, né? E transformante, deslizamento uma sobre a outra. Então temos aí, ó, abaixo da superfície terrestre nós temos o manto, tá? E dentro desse manto a gente tem fortes correntes de convecção. E essas fortes correntes de convecção, né, elas fazem o quê? Com que esse manto aqui, ó, o que vai estar aqui no manto? O magma. O magma é um material pastoso. Então, esse material pastoso, o magma, ele vai entrar em movimentação. E essa movimentação do magma empurra ou comprime o quê? As placas, que são o quê? A parte rochosa da superfície. E essa choque do magma, né, com essa região aqui, ó, sólida da superfície, faz o quê? Faz com que essas nossas placas possam se movimentar, né, para a questão do convergente, que é o choque, né, ou divergente, que é o afastamento, ou transformante, que é o deslizamento. E esses três tipos de movimentação vai gerar terremotos e tsunamis. Só lembrando o que vem a ser um tsunami. Um tsunami nada mais é do que um terremoto, viu, pessoal, que ocorre em uma região de oceano. Então, quando a gente tem a questão das ondas sísmicas ocorrendo nas regiões de oceanos, enormes massas de águas podem ser deslocadas, provocando ondas gigantes, que é o que a gente chama de tsunamis. Essas ondas gigantes podem chegar a ter mais de 30 metros de altura, ok? E esses 30 metros de altura correspondem a mais ou menos um prédio de 10 andares. E a velocidade dessa água, tá ok? Pode chegar a mais de 800 km por hora, tá, pessoal? Professor, você falou em onda sísmica, mas o que vem a ser uma onda sísmica? Então, a onda sísmica, tá? Ela surge a partir o quê? Ela surge a partir da resistência, né? E a liberação de uma energia, que é transmitida por ondas de choque, que é o que a gente denomina ondas sísmicas, tá? É uma força acumulada, tá? E essa força acumulada é o que a gente vai chamar de ondas sísmicas, tá? Então vamos lá, vamos finalizar, já está finalizando aqui, pessoal. Vamos falar então aí dos vulcões, tá? Então o que vem a ser um vulcão? Os vulcões, pessoal, podem se originar de várias formas. Muitos deles vão surgir nas bordas das placas tectônicas, por exemplo, tá ok? Olha lá, ó, vamos olhar aqui, ó, a questão do vulcanismo. Olha só, nas bordas, na regiãozinha lateral, tá? Então, muitos podem surgir aqui nessas regiões de